Olha, já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Olá, mais uma semana de Ignorantemente e hoje vamos falar sobre dinheiro, esse grande bicho de 7 cabeças que nos assola diariamente. Não sei se falo só por mim, mas pronto. A minha convidada deste episódio é Catarina Coelho, do Instagram catarinapintocoelho.pt, onde ela fala, pelas suas palavras, quase tudo sobre dinheiro. Bem-vinda, Catarina. Obrigada. A Catarina estava-me a dizer que está um bocadinho nervosa porque é a estreia dela no podcast. É a minha estreia, mas estou muito contente de estar aqui. Ok, boa. Olha, eu gosto muito da tua bio do Instagram porque dizes logo, aqui fala-se, deixa-me ler para ter certeza que estou a dizer bem, aqui fala-se de dinheiro sem tabus e com humor. E eu identifiquei-me logo com isto e pensei, ok, vamos a isto. Como estávamos a falar, eu conheci-te através da Tânia Graça, e foi uma ótima surpresa. E estou muito entusiasmada com esta oportunidade porque nunca tive a oportunidade de falar sobre dinheiro de uma forma descontraída, por isso vamos a isto. Fico feliz e vamos ver se corresponde a essa simplicidade com que queres falar sobre dinheiro, que eu acho que também é mesmo muito importante. Vais corresponder, não te preocupes. Olha, para começar, como é que tu descreves a tua relação com o dinheiro, ou o que era a tua relação com o dinheiro quando eras mais nova, ou seja, no fundo, quando ainda não eras financeiramente independente? Ok. Olha, eu acho que eu não tinha propriamente relação com o dinheiro, que é quase pior do que ter relação com o dinheiro. Basicamente, eu acho que sempre, desde muito nova, eu sempre tive algum dinheiro comigo. Isto porque, a dada altura, os meus avós, que era com quem eu vivia, eles compraram umas notas. Era a expressão que nós usávamos lá em casa, era comprar as notas. Que basicamente era um incentivo, achavam eles, para eu ter boas notas e então, a partir de certo grau de nota, eles davam-me algum dinheiro. E eu acho que, primeiro, isso não resultou muito bem, porque eu acho que nunca tive esse foco de ter boas notas para então receber o dinheiro. E acho que isto não resultou muito bem por uma coisa muito simples, que era, eu não compreendia para que é que servia o dinheiro praticamente falando, sabes? Porque não havia de todo conversas em minha casa sobre dinheiro e não havia aquela vontade para tu teres um sonho ou um objetivo, e como eu nunca tive essa luzinha ao fundo do túnel, nunca percebi para que é que servia o dinheiro, para que é que, ok, é dinheiro, é fixe, posso comprar coisas, mas para mim dinheiro era isso, era comprar coisas. E nunca teve um horizonte temporal maior, nunca teve assim um propósito maior. E portanto era uma moeda de troca, como é no nosso dia-a-dia. Sim. Mas era uma moeda de troca que não me dizia muito. E eu acho que era um significado diferente que tu acabavas por dar. Sim. E eu acho que isso, pronto, foi um bocadinho mau. E revelou-se bastante mal na minha história de consumista assumida. Mas sim, foi essa não relação que eu acho que me levou depois a estar aqui hoje. Sim. Eu acho que é interessante porque a perspectiva que as pessoas têm do dinheiro e a relação que as pessoas têm do dinheiro vai sempre depender da sua experiência pessoal. Sim. Eu falo por mim também porque, felizmente, nunca tive problemas, a minha família nunca teve problemas com o dinheiro e, portanto, nunca foi uma questão. E eu, se precisava de levar dinheiro para a escola por alguma razão, ou se queria comprar alguma coisa, assim, não era super mimada, os meus pais não me davam tudo o que eu queria, mas nunca foi uma questão. Sim. E então o que eu sinto que aconteceu comigo foi, eu não valorizava tanto o dinheiro. Eu achava que o dinheiro era um dado adquirido. Até começar a trabalhar e a perceber que o dinheiro custava a ganhar e que se eu queria alguma coisa eu tinha que trabalhar muito para conseguir fazer e para conseguir comprar ou o que quer que fosse e atingir os meus objetivos financeiros. Vá. Sim, eu acho que tens aqui duas hipóteses, não é? Ou tens o teu caso em que não tinhas dificuldades e portanto não valorizaste e todo o teu mindset relativamente ao dinheiro acaba por ser reflexo disso e de se calhar não teres essa noção de que era tão importante e como é que se ganhava e quanto custava a ganhar. E depois tens o outro caminho, que é pessoas que têm mesmo muitas dificuldades financeiras e que acabam por de facto pôr o dinheiro num pacote
que é muito complicado de sair de lá, porque é um bicho mau, é mesmo uma coisa que as fez sofrer tanto que é muito difícil sair dali. Mas quer uma situação, quer outra, deixa marcas, isso sem dúvida. E achas que é possível ressignificar isso? Ou seja, eu sei que já o fiz naturalmente, porque a vida ensinou-me, exatamente, a vida ensinou-me e tive que o fazer. Mas no inverso, ou seja, eu não tenho essa experiência, portanto não sei. Achas que é sempre possível nós ressignificarmos? Eu acho que sim. Sim. Eu acho que sim, a partir do momento em que tu percebes porque é que tens essa relação com o dinheiro. Se tu olhares para a tua história e conseguires identificar os momentos que te fizeram ter a relação que tens com o dinheiro hoje, eu acho que consegues depois dar um bocadinho a volta e lá está, e ter uma relação mais saudável a partir daí. Boa. Então, olha, vamos pegar mesmo aí. Como é que é a tua relação agora com o dinheiro? Olha, eu sou um bocado exigente e então não te consigo dizer que é uma boa relação. Está longe de perfeita, não é? Mas acho que é uma relação muito mais equilibrada e muito mais saudável do que era até há 3 anos atrás. Apesar de tudo, é uma mudança relativamente recente. Mas sim, acho que neste momento está muito equilibrada. Sei que já passei por fases também em que, quando comecei a perceber a importância que a poupança tem e que os objetivos têm, comecei a ficar um bocado freak e então, tipo, até comprar um par de brincos me custava. E eu sei que isso também não é o ponto de equilíbrio, não é? Sim. Acho que já ultrapassei um bocadinho essa fase. E, portanto, agora estou tranquila com o meu dinheiro. Ok, boa. Qual é que achas que foi, assim, ou que ainda está a ser a maior dificuldade para ti? Tipo, o maior bicho de 7 cabeças relacionado com o dinheiro? Quer seja poupança, quer seja consumo? Eu não diria que é um bicho de 7 cabeças, mas eu, como já disse várias vezes na minha página de Instagram, eu não sou investidora e sei que esse há de ser um próximo passo que gostava de dar. E não sendo um bicho de 7 cabeças, é algo que eu assumo que não tenho qualquer tipo de vontade para falar disso e não falo, porque lá está, não tenho mesmo experiência. Mas acho que sim, acho que é um bocadinho esse passo seguinte de, ok, agora tenho as minhas finanças organizadas, tenho aqui objetivos que quero cumprir, mas também quero dar esse salto de começar a investir. Okay. É mais no sentido de, se calhar assusta-te um bocadinho pensar nisso ou não? É mais, eu tenho outros objetivos antes de investir e eu sei que isto, na ótica puramente financeira, se calhar se pessoas que nos estiverem a ouvir que são da ótica, que são da área financeira vão achar que eu estou a dizer um disparate, mas a minha opinião é esta. Há outras coisas que eu quero atingir antes de começar a investir. E não falo só de ter um bolinho de conta poupança, porque isso acho que é um objetivo que toda a gente devia ter, mas sim, estou a fazer o meu caminho e estou confortável com isso. Ok, boa. Eu, por exemplo, vou falar de uma coisa muito mais básica, quer dizer, pode ser básica ou não, acho que depende da perspectiva. Para mim, eu tenho muita dificuldade em pedir dinheiro emprestado. Para mim é um terror, sempre foi, e acho que tenho trabalhado isso porque estou numa fase da minha vida, estou jovem adulta, não é? Claro. Estou muito numa fase que estou rodeada de amigos, estamos todos mais ou menos na situação, jovens adultos, tipo primeiros passos fora de casa. E, portanto, sinto que tenho um bocadinho aqui o meu grupo de amigos, qualquer coisa que eu precise, estão lá. E tem-me ajudado neste aspecto. Agora, eu odeio, e por exemplo, uma coisa tão pequenina como alguém me pagar um almoço só porque eu me esqueci do cartão, eu fico logo ansiosa. Sim. Hoje em dia isso já não acontece tanto porque temos o MBWay, temos o telemóvel, portanto já é mais difícil isso acontecer. Mas lembro-me de antigamente eu ficar até pagar à pessoa, mesmo que fosse 5 cêntimos, eu ficava o tempo todo, oh meu Deus, eu estou a dever dinheiro. Eu tive precisamente uma situação assim há pouco tempo. Há pouco tempo, já não foi assim há tão pouco tempo, porque eu ainda estava no escritório a trabalhar normalmente. Para quem nos está a ouvir, estamos em pandemia, Covid-19. Estou há quase 7 meses em casa em teletrabalho. Portanto, foi antes disto. Mas foi um dia qualquer que eu estava a ir à máquina e que me faltavam 5 cêntimos. Pá, estava lá uma colega com quem eu nunca tinha falado na vida e que me emprestou 5 cêntimos. E eu, todos os dias que havia, eu pensava, eu devo-lhe 5 cêntimos. Portanto, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, mas eu acho que isso é muito uma coisa com que aprendemos a lidar. Porque não é assim tão... Claro. Ou seja, é grave no sentido em que nós ficamos com isto na cabeça porque há muito tabu sobre o dinheiro e tu não sabes precisamente o que é que a outra pessoa está a pensar de ti porque estás a dever 5 cêntimos. Exatamente, exatamente.
Mas eu acho que é por aí, é desconstruir um bocadinho. Tipo, se alguém te emprestasse uma caneta e tu ficasses com a caneta, ias-te lembrar disso no dia seguinte? Provavelmente não. Sim, sim, Então, pá, são 5 cêntimos, é com calma. Se for mais, pá, claro que aí a situação é diferente e mesmo em termos de créditos, se calhar que também assusta um bocadinho, não é? Porque aqui estamos a falar, se calhar, de pedir emprestado à família e aos amigos, mas a verdade é que nesta vida, nesta fase da vida em que começamos a pensar em comprar casa e tudo mais, temos que, obviamente, pensar também que o banco nos vai fazer também é um empréstimo, não é? Claro. E quase ninguém, infelizmente, tem a capacidade de fazer a sua vida normal e de comprar uma casa sem pedir emprestado ao banco. Portanto, é perceber exatamente o que é que isto significa para nós, porque é que nos incomoda assim tanto. Mas eu acho que nos incomoda mais com as pessoas que nos são próximas, exatamente porque nós não temos esta vontade para falar com elas sobre dinheiro. Pois, era exatamente aí que eu também queria chegar, porque agora estávamos a falar sobre coisas pequeninas, tipo, do dia a dia. Sim. Mas há muito também este tabu das pessoas estarem, se calhar, numa situação financeira má e não falam com ninguém e, se calhar, se for preciso, endividam-se ainda mais porque, em vez de pedir ajuda. E, se calhar, têm família e amigos que estão dispostos a ajudar. Sim. E, portanto, eu acho que também é muito importante nós falarmos sobre isto abertamente e começarmos cada vez mais a desconstruir a ideia e estes tabus, porque dessa forma mais rapidamente as pessoas vão evoluir e vão conseguir perceber que não há problema. Sim. Eu acho que a primeira vez que tive, assim, essa percepção de que havia, se calhar, pessoas que precisavam e não pediam ajuda foi quando passámos a crise ali em 2010, 2012. Ok. Porque na altura estava mais perto de instituições tipo Banco Alimentar e outras instituições de voluntariado, e as pessoas acabavam por recorrer a esses sítios, mas era quase em segredo, sabes? Exato. Porque tinham mesmo vergonha de estar a pedir ajuda. Opa, e não tem mal nenhum pedir ajuda, não é? Claro. Magoa o ego, sim, mas conseguimos lidar com isso, acho eu. Mas é um pensamento que temos mesmo de desconstruir e não é fraqueza nenhuma em dada altura precisarmos de ajuda, mas é muito difícil lidarmos com essa falha que olhamos para nós e achamos que falhamos. Sim, no fundo é uma vulnerabilidade e nós acabamos por nos sentir fracos por ter que pedir ajuda. Tu num post que fizeste falavas da partilha, que eu achei engraçado porque tu disseste que era o nível 0. Podes elaborar um bocadinho isto? Porque eu identifiquei-me, mas gostava de que elaborasse um bocadinho esta ideia. Olha, eu acho que é razoavelmente fácil de perceber, até por aquilo que temos estado a falar até agora. Porque se tu pensares que, e nesse post em particular, eu falava muito de partilha como o passar conhecimento. O falar abertamente de dinheiro e das contas do dia-a-dia, do orçamento familiar, e ter esse tipo de conversas à mesa de jantar, sabes? Quando está toda a gente presente e que não tem que ser um peso, e eu acho que muitos pais encaram isto como se fosse uma preocupação extra que estão a passar para os filhos e não devem. Mas eu acho que temos todos muito mais a ganhar se houver este tipo de partilhas logo desde cedo. E portanto o nível 0 é isso mesmo, é porque se desde cedo tu ouvires os teus pais ou as pessoas com quem tu vives a falarem sobre dinheiro, tu vais estar muito mais alerta para o que isso significa e não vais ser como eu, que não tens uma relação com dinheiro. E vais conseguir aprender muito mais cedo que o dinheiro é importante e faz mesmo parte da nossa vida, quer queiramos, quer não. A sociedade tem esta moeda de troca e nós temos que nos ajustar e temos que olhar para isto como uma ferramenta e não como um bicho de 7 cabeças e como algo que nos escraviza ou que nos tortura de alguma maneira. O dinheiro eu acho que é muito olhado de forma muito negativa, mas é preciso, não é? Tipo, ninguém vive Sim, o dinheiro só tem o significado, era como estávamos a falar no início, só tem o significado que nós lhe damos, não é? Portanto, não tem que ser esse bicho de 7 cabeças. Mas porquê é que achas que as pessoas têm este tabu em falar sobre dinheiro? Olha, eu acho que a resposta a isso se calhar é um bocadinho clichê e acho que é um bocadinho o que toda a gente diz, mas eu acabo por concordar muito, que é a nossa sociedade acaba, pelo menos aqui em Portugal, acaba por ser muito católica. E tu tens muito esse peso na religião, tens muito o peso de que os ricos são maus e é difícil olhar para uma pessoa que seja rica e que não partilhe e
e dizer que não, ela está no seu direito se não quer partilhar. E portanto eu acho que esta base católica não ajuda muito, sinceramente. Acho que traz aqui algum peso e alguma culpa que são um bocadinho desnecessários e temos que desconstruir isso. E depois é isto, é este tabu, se calhar muito enraizado, primeiramente se calhar pela religião, mas que vai continuando, não é? E enquanto as pessoas não começarem a falar disso, não vai mudar nada. Giro, por acaso nunca tinha pensado dessa forma. Não achei mesmo sim, não achei mesmo que essa ia ser a tua resposta. Opá, eu acho que é muito isto. E acho que é muito clichê esta resposta, mas eu concordo. Vou pensar nisso. Okay. Pelo menos eu falo com alguma... Ai, como é que se diz? Conhecimento de causa. Exatamente, com conhecimento de causa, porque também já estive muito próxima da igreja e acho que mesmo pelos textos bíblicos que se lêem nas homilias, na missa e tudo mais, eu acho que há sempre esse peso. Sim, o dinheiro é quase como uma coisa suja, não é? Sim, é uma coisa má e que à partida tu fizeste alguma coisa de errado para o ter, ou então és simplesmente uma pessoa má porque tens muito dinheiro e não partilhas. Ok. Já vamos falar disso mais à frente, porque eu depois tenho esse tópico de uma forma engraçada, portanto já pegamos neste assunto outra vez. Acham, vocês todos, achas que as pessoas misturam aquilo que é o seu valor pessoal com o valor que têm nas suas contas bancárias? A sociedade faz isto muitas vezes, não é? Nós temos muito aquela ideia de... Agora tu estavas a falar de uma pessoa que tem muito dinheiro, mas nós temos muito aquela ideia de que uma pessoa que tem mais dinheiro tem mais valor do que uma pessoa que tem menos dinheiro. Ou pelo menos achamos que é uma pessoa mais instruída. Sim, ou que é mais pessoa... válida. Exatamente. Olha, eu acho que se calhar se substituirmos dinheiro na conta bancária por bens materiais, a minha resposta é sim. Ou seja, porque isto é tão tabu, tu não fazes ideia quanto dinheiro é que as pessoas têm na conta. É verdade, sim, giro, portanto, estou a perceber o que é que estás a fazer. Portanto, se me disseres, aquela pessoa que tem um BMW, eu acho mesmo que é tipo muito superior a mim e de certeza que é super bem sucedida. Sim, acho que por aí sim. Pelo valor na conta bancária, não, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. E se for preciso essas pessoas que têm esses bens todos, chegas à conta e está negativa. Giro. Eu acho que também tem muito a ver com e muitas vezes as próprias pessoas que não têm tanto dinheiro também criam este tabu inferiorização. Exatamente, nelas próprias e nos outros, ou seja, tratam quem acham, lá está, que tem mais dinheiro, porque é exatamente o que estavas a dizer, nós não sabemos, mas tratam de uma forma diferente, porque se calhar eu sinto que acham que podem ter ali alguma mais-valia, não é? Se calhar é um bom connect, ou é alguém que vai falar bem de ti, ou Sim, eu acho que quer queiramos, quer não, as pessoas que acabam por ter algum dinheiro têm poder de influência, não é? E, portanto, quem não tem sente um bocadinho que não está no mesmo pé de igualdade e que não tem as mesmas oportunidades, e isso custa muito, mas é uma verdade assente, não é? Sim. Infelizmente... por exemplo, aqui a nossa educação não é tão cara como nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos ou poupas a vida inteira para o teu filho ir para a faculdade, ou então ele não vai. Portanto, ou então estás uma vida inteira a pagar a faculdade, exatamente. A seguir, é um bocado igual. Sim, exatamente. Portanto, eu acho que acaba por ser difícil sair desse ciclo, não é? Porque se tu não tens as mesmas oportunidades, é normal que te sintas inferior, e sentindo-te inferior, às tantas... Das duas uma, ou pegas nessa tua raiva da inferioridade e lutas para conseguir mais, ou então resignas-te. E portanto não sais da cepa torta, não é? Sim. Eu acho que é super interessante isso que tu estavas a dizer, também relacionando com muitas vezes, eu acho que isto é um tópico dentro do tópico do dinheiro que já há muitos tabus e não é falado. Dentro deste tópico eu acho que há especificamente que as pessoas têm mesmo medo, eu não sei se é medo, se é vergonha, se é também um sentimento de culpa, que é a inveja. Ou seja, nós temos muitas vezes alguém que nós imaginamos que é alguém que, pelo menos aos nossos olhos, é bem sucedido, atingiu alguma coisa financeiramente que nós queríamos atingir,
E automaticamente, eu pelo menos já dei por mim a fazer isto muitas vezes, automaticamente eu começo a pensar, ok, mas como é que esta pessoa conseguiu isto? De certeza que tem uma família que tem dinheiro. Ou de certeza que... Os preconceitos. Exatamente, ou de certeza Sim. que teve alguém para ajudar, ou de certeza que teve tempo para estar parado a fazer Sim, o que sim, gosta. Ou, percebes? E eu acho que as pessoas fazem isto porque lá está, porque não se fala sobre isto. A própria pessoa que atingiu os objetivos, nós vemos muitas vezes pessoas bem-sucedidas que não vão a fundo no, ok, como é que foi o processo? Como é Sim. que tu conseguiste fazer Sabes isso? que eu costumo dizer que nas histórias é super importante contextualizar. Isto porquê? Principalmente nesta era que nós acabamos por viver, que há imensas pessoas a empreender por conta própria. Sim, sem E dúvida. que as histórias que saem cá para fora sobre estas pessoas são: a pessoa despediu-se, deu o salto e tcharam! Tipo, grande empresário, mega sucesso, Tipo, do dia para a noite, sim, sim. volume de negócio espetacular. E não há um contexto aqui, não há propriamente uma explicação detalhada para a pessoa que está de fora perceber que não foi assim tão rápido, deu muito trabalho e ninguém atinge objetivos do dia para a noite. Mas eu acho que este julgamento que nós acabamos por fazer está muito ligado à nossa falha no autoconhecimento. E eu defendo muito isto, tanto na minha página como nas consultorias que às vezes tenho com algumas pessoas, que a base das finanças pessoais é autoconhecimento. E se calhar o autoconhecimento é a base para tudo, mas nas finanças pessoais também. E este autoconhecimento o que é que vai trazer? Vai trazer uma clareza sobre quem tu és e sobre aquilo que realmente queres. E isso vai desconstruir a ideia do que tu vês no outro e de achar que só por ser mais caro é melhor do que aquilo que tu tens. Ok. Imagina, a dada altura tu vais categorizando, não é? Tipo as próprias marcas, até porque elas estão divididas dessa maneira, não é? Em termos de segmentos e de preços e tudo mais. E então tu vais olhando sempre para o que é mais caro é melhor. E portanto quando eu tenho menos, sou pior. E olho para o outro com essa inveja. E essa inveja acaba por ser um sentimento muito automático, muito impulsivo. Sim, sim. E que às vezes, desconstruindo, nós nem temos inveja daquela pessoa. Tu nem queres aquilo que ela tem. Exato. E eu acho que o autoconhecimento e este autoquestionamento e autoanálise acabam por ser fundamentais para tu desconstruires aquilo que realmente queres na vida e quem é que queres ser, e parares um bocadinho com esse ressabiamento de olhar para as outras pessoas e ter essa inveja ou essa... Nem sei... É inveja, sim. Mas às vezes é um bocadinho mais que inveja. Às vezes torna-se... malicioso, quase. Sim. Sim, exatamente. Sim, muitas vezes também se vê, principalmente com pessoas que a família tem dinheiro e que conseguem um negócio porque a família investiu, ou seja, não houve aqui se calhar um grande investimento e um grande esforço a parte, mas o negócio até resultou e a pessoa até está a ganhar ainda mais e depois... Mais uma vez as pessoas caem nesta coisa de ok, mas assim também eu. Assim eu também conseguia. É assim, uma coisa é que verdade. não é fácil não fazer isto. A verdade é essa. É que olhando para uma situação destas uma pessoa pensa, claro, assim Óbvio, também é não é? óbvio, sim. Uma coisa é certa, o dinheiro gera dinheiro. E portanto, tu estando numa posição financeiramente confortável, tu vais sempre alcançar mais do que alguém que está a ganhar o salário mínimo e na luta para sequer conseguir pagar as suas contas diárias. Claro. Mas eu acho que nós às tantas calçamos muito pouco o sapato do outro. E esse outro que se calhar construiu uma mega empresa que saiu-lhe do pelo. Tipo, sim, também vamos deve olhar, trabalhar. Exato, vamos olhar para as coisas como elas são também. Há muito fator sorte, se calhar há. Mas se tu olhares para a sorte como uma consequência de muito trabalho que tiveste a dada altura, as coisas também acabam por ser... menos más no nosso pensamento. E eu tenho uma amiga que diz que a sorte se constrói e eu também acredito um bocado nisso. Claro que há sorte em jogos, não é? Tipo, o Euromilhões é sorte, ponto final. Mas principalmente negócios que são grandes, e eu acho que nós também temos muito este preconceito sobre negócios grandes, os políticos, os banqueiros, pronto, se calhar aqui com alguma razão. Mas temos muito esse olhar para ele construiu imenso e por isso é que tem todas as oportunidades que tem. Sim, e se calhar com muito mérito. E nós somos um bocadinho
mauzinhos quando olhamos para pessoas com sucesso. Sim, e depois também há aqui outra questão. Acho interessante isso que tu estavas a falar, dos banqueiros, dos políticos e etc., que é uma questão muito importante, que é o papel dos mídia também Sim. neste tipo de assuntos. Nós, Sim. quando vemos histórias de corrupção e etc., Sim. obviamente que os mídias só vão passar aquilo que interessa às pessoas que estão em casa, que é o mau, É não o clickbait, não é? Exatamente. Portanto, nós nunca vamos saber a história do banqueiro que era a pessoa mais, se calhar, mais Íntegra. solidária, mais íntima, fazia tudo Sim. como deve ser, se calhar ainda Verdade. doava dinheiro, se calhar ainda ajudava. Esta história nunca vai surgir porque não interessa, não é? E aqui eu acho que entramos noutro tópico, se calhar nem é para estar eu a desenvolvê-lo, mas é o problema da comunicação social, como estavas a dizer. Eu ainda há pouco tempo no meu Instagram partilhei precisamente uma notícia que era sobre o SNS ter lucro este ano. E o tom da notícia, sabes? Primeiro, as pessoas acabam por ter alguma preguiça e então tudo o que é as letras maiores do jornal serve para tu estares informada. E não é verdade. Sim, Porque sim. se não fores esmiuçar aquilo e perceber o que é que está ali por trás, tu muitas vezes estás mais desinformado do que informado. E depois é este tom que às vezes, e infelizmente muitas vezes, é muito pouco independente, é muito pouco inocente. E acaba por chamar esse alarido bias, social. não é? Sim, Sim. completamente. E isso que tu estavas a dizer é super importante, das pessoas não lerem os artigos na Sim, íntegra. por favor, deem-se ao trabalho. Hoje em dia nota-se ainda mais isso se tu fores às contas de Instagram, de Facebook, Sim. dos mídia, tu vês muita gente nos comentários Só lê o título. Exatamente, e que se percebe logo que só lê o título. Exato. Porque com aquele comentário não pode Exato. ter lido o artigo todo. E é mesmo isto, eu acho que também parte muito de, ok, se nós queremos ter uma relação boa com o dinheiro, se nós queremos que no geral toda a gente tenha uma relação Temos boa, que nos esforçar. temos que ser sem nós a dúvida. trabalhar, temos de trabalhar em nós, temos de trabalhar com as pessoas que estão ao nosso lado e temos que fazer um bocadinho mais, não é? Temos que ir mais a fundo e a tocar-nos. Sim, e exigir mais também das instituições que nos deveriam dar a informação. Quantas vezes é que as pessoas saem de uma reunião com um gestor de conta e não perceberam nada do que ele disse? Mas também não fizeram a pergunta, não lhe disseram tipo, olha, explique em pessoa normal, se faz favor. É muito difícil, as pessoas acabam por... ficam ali naquela bola de institucional, não é? Portanto, todo o discurso acaba por acompanhar esse registro. Mas as pessoas também têm que ter coragem de dizer, olha, eu não percebi nada do que disse, pode tipo, falar normal, por favor? Claro. Sim, eu já soube de histórias de pessoas, amigos meus, que abriram contas completamente desnecessárias, que eles achavam que eram contas de poupança, isto e aquilo, E que depois as se calhar condições não perderam têm nada a ver. dinheiro, porque não quiseram perguntar, porque não quiseram, lá Sim. está, ser vulneráveis, passar o lado ignorante e Sim. perguntar, olha, olá, eu não estou a perceber nada do que está a Sim, dizer, sim. explique-me melhor. E sim, sem dúvida que A temos... burocracia acaba por também não ajudar a isso, não é? Porque tu põe-te um molho de 20 folhas à frente, tu tens que assinar tudo e ninguém tem paciência para tu ficares lá a ler aquilo de uma ponta à outra. E portanto tu sentes-te super constrangido em, pronto, tenho que assinar, não é? Pá, não é? Tens que ler Nem te primeiro. explicam, não é? Também Não, te não te podiam explicam. explicar. Não te explicam. Sim. Olha, como é que eu posso tornar os meus objetivos financeiros reais? Imaginando que, obviamente, que eu aqui estou a falar de uma forma muito geral, não estamos a especificar nada, mas que rotinas é que eu posso ter que me possam ajudar Olha, eu costumo dizer que a nossa conta bancária tem que estar de mãos dadas com os nossos objetivos de vida. E se calhar vou ser um bocado repetitiva e chata, mas vou voltar ao autoconhecimento. Eu acho que os objetivos financeiros só são reais quando tu sabes perfeitamente aquilo que queres ser. E eu vou voltar a repetir. Queres ser e não ter. O ter é uma consequência daquilo que tu queres ser, daquilo Claro. que tu queres, da imagem, e não é da imagem, é da marca que tu queres deixar no mundo. A imagem depois pode ser associada de maneira diferente e de maneira até negativa, não é? Se eu falar só de imagem, as pessoas vão dizer, claro, tipo, mega consumista, não sei o quê. Mas acho que primeiro que tudo as pessoas têm que olhar para a sua vida e pensar, ok, daqui a 1 ano, 3 anos, o que é que eu quero estar a fazer? Que objetivos é que eu tenho de vida? E consoante esses objetivos de vida, e aqui quando eu falo em objetivos, eu em consultoria aplico muito um método que é super académico, mas é os objetivos SMART. Para quem não sabe, o SMART é um acrónimo, não é? De Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-Bound.
E então eu foco muito no R do SMART, que é o relevant. Um objetivo que tu tenhas tem que ser compatível com os teus valores, tipo, com os teus modos de vida. Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, eu estava a fazer uma pós-graduação e houve uma altura que precisei de comprar um computador. E então pensei, isto agora, como eu ando de moto e trabalho durante o dia e depois as aulas são à noite, se calhar um computador assim, super levezinho, dava-me imenso jeito. E onde é que eu fui acabar? A comprar um Mac, como é óbvio. Passando a publicidade, que a Mac ainda não nos patrocina. Exato. Mas fui comprar um Mac. E se eu tivesse sido esperta o suficiente para me questionar porque é que eu queria um Mac, eu não o tinha comprado, porque não era objetivo nenhum, sabes? Ter um computador fininho, não é por mais meio quilo que a coisa se faz de maneira diferente. Sim. E ainda para mais, eu nunca fui pessoa de levar computador para as aulas. Tipo, eu passava a faculdade toda com cadernos e ainda hoje gosto muito de cadernos, tenho imensa pena do impacto ambiental, mas gosto muito de cadernos e de papel. E portanto é isto, é tu olhares um bocadinho para aqueles teus impulsos e para aquelas ideias mirabolantes, porque o que está no topo de gama das lojas é que é fantástico. Olhar para isso e pensar, mas eu preciso mesmo daquilo, eu vou-lhe dar uso. E, portanto, o que é que acabou por acontecer? Durante imenso tempo eu tive quase um sentimento de remorso. Porque eu não dava... Ai, que horror! Porque eu não dava o uso necessário ao computador. Imagina, compras um Mac, não é? Não é uma coisa barata, toda a gente sabe. E depois nem sequer lhe dás uso como deve ser. Claro. E depois, imagina, montes de vezes as pessoas estão a trabalhar em Word e Excel, não é? Portanto, nem sequer funciona no Mac. Exato. É ridículo. Exato. Portanto, se tu olhares bem para ti, para aquilo que efetivamente faz sentido com a tua vida e com a tua rotina e com a tua logística, vais perceber que se calhar metade das coisas que tu até querias comprar não fazem sentido nenhum. Portanto, eu acho que a nossa rotina acaba por ser bastante influenciada, ou para quem quer ter esses objetivos reais, tem que influenciar a sua rotina com muito pensamento, muita autoanálise. Olhar para os gastos que faz e pensar, isto fez algum sentido, isto trouxe-me bem-estar, porque depois muitas vezes o que acontece, e principalmente para pessoas que já foram ou que são consumistas, e eu tenho conhecimento de causa, não é? Porque como já aqui afirmei, já fui muito consumista, tu tens aquele momento em que tu estás na loja e estás-te a sentir bem, assim que pagas começas-te a sentir mal, chegas a casa, percebes? Estás péssima, estás mesmo a sentir-te super mal. E, portanto, vale a pena tu estares a gastar rios de dinheiro, estares a gastar o dinheiro que te custa tanto a ganhar em coisas que depois, nem sequer ligas assim tanto, ou nem sequer te trazem uma felicidade ao menos de 2 dias. Exato. Tipo, não faz mesmo sentido. E nós fazemos muito isto, nós temos muito estes impulsos. Claro que depois o marketing não ajuda, não é? A forma como as coisas estão dispostas, as luzes, as cores, tudo isso está estudado para nós consumirmos em barda, portanto, é difícil. E como é que tu fazes esta gestão? Porque, por exemplo, eu estava a ouvir o que tu estavas a dizer e estava-me tudo a fazer sentido. E depois estava a tentar pensar na minha vida e como é que trazes? Exatamente, como é que eu aplico isso na minha vida. E depois há aqui outra questão, que é, eu sinto que se eu vivesse totalmente assim, eu sei que isso também é uma questão de, se calhar não vamos estar a vida toda a viver assim, sempre constantemente a pensar, tipo, eu não vou ceder a esta tentação. Sim. E não faz sentido, como eu há bocado falei, de teres problemas em comprar uns brincos que custam 10 euros, né? Vamos com calma. Tipo, não podes chegar a esse extremo porque isso também não é saudável. Eu acho que tu podes trazer isto para a tua vida, e se calhar vou voltar aos clichês, mas se tu fizeres um orçamentozinho, eu sei que é muito chato, mas vale mesmo a pena. Tu com o orçamento já estás a obrigar a pensar no teu mês, naquilo que vais fazer, que eventos é que tens, que prioridades é que tens. E se tu tiveres nessa tua organização os teus objetivos, lá está, de vida e quanto é que vão custar, tu aí já vais olhar para o teu dia-a-dia de forma diferente e vais pensar, bem, quero mesmo ir jantar pela 5ª vez fora ou quero tipo aquela viagem de sonho daqui a 2 anos? E começas a perceber que o teu pensamento vai começar a adaptar-se às tuas prioridades. E como tu já sabes quais são as tuas prioridades, já é mais fácil para ti, no presente, fazer essa troca de a felicidade lá à frente, em vez da felicidade aqui de 5 minutos. É muito interessante, porque, ou seja, é muito mais fácil quando nós temos um objetivo claro. Sim, começa tudo por aí. E tu disseste isso e eu consegui aplicar
logo a vários momentos na minha vida, quer seja quando eu quis fazer uma viagem específica, quer seja quando eu quis sair de casa, ou seja, eu tenho momentos específicos que eu não tive problemas nenhuns em gerir o meu dinheiro porque eu tinha um objetivo. Yeah. E toda a gente é capaz de traçar esses objetivos, ainda que e a maior parte das vezes nós achamos sempre que são inalcançáveis. E por acaso ainda este ano eu fiz uma live muito gira com uma rapariga sobre viagens, porque ela o ano passado foi a Nova Iorque. E quando tu dizes que ela foi a Nova Iorque, tu pensas, bem, deve ter gasto imenso dinheiro, foi tipo... Sim, há sempre aquela ideia... que não vais conseguir nunca. E ela tem uma coisa muito gira, é a Rita, ela tem um blog que é o R Grande, e ela tem 2 artigos sobre essa viagem que eu achei o máximo, porque ela num artigo detalha tudo o que gastaram. E no outro artigo a seguir faz, ok, se eu voltasse a viajar para Nova Iorque, o que é que eu fazia diferente e com quanto é que eu conseguia ir novamente? E então ela chega a uma conclusão que é, tu consegues ir a Nova Iorque por 1.100 euros. Mais ou menos. Acho que não estou a errar muito pelo valor, mas é assim. E quando tu pensas em 1.100 euros, pensas... Não, sim, é impossível. Não, é impossível conseguir ir com 1.100 euros. Sim, mas depois quando tu quantificas e dás um número ao teu objetivo, lá está, tu pensas, epá, isto se calhar até se faz. E a partir do momento em que tu sabes para onde é que vais, tipo, já nada te para. Porque é mesmo aquele boost de energia e de motivação para tu conseguires aquilo que realmente queres. Pá, e depois tudo o resto, que são aqueles pequenos impulsos e que são aquelas influências, acabam por se desvanecer. E posso dar um conselho que eu dou sempre e que acho que faz todo o sentido e a mim fez uma diferença brutal, que é, deixa, tipo, todas as newsletters de lojas que caem no nosso e-mail, deixem de subscrever. Seguir as marcas nas redes sociais, deixem de seguir e vais ver que o teu impulso para consumir e as ideias que tu tens sobre consumo vão mudar radicalmente. Sim, e isto aplica-se a o que quer que seja que a pessoa goste. Assim, quer seja... Gadgets, roupa, livros... Comida, exato. Desinstalem a Uber. Exato. Olha, eu posso dizer que tenho um problema muito grave neste momento, porque a Uber antes não dava bem para pôr a morada onde eu vivo, okay. E agora já dá. O Uber Eats é um é uma muito tentação, grande. É uma tentação. Sim. Mas é isto, é chegar a este equilíbrio em que eu já me rio disto, não é? Tipo, já não é um bicho de 7 cabeças, não é, fogo, agora tenho a aplicação e isto é o terror. Não, às vezes há deslizes, claro. Mas conforme há deslizes, há correções. E felizmente há sempre um novo salário para receber, sempre novos objetivos para traçar. E eu acho que isso é uma grande oportunidade do dinheiro também, não é? Se calhar, a dada altura, as pessoas ficam muito presas à ideia de que se eu tenho este emprego, então eu nunca vou mudar e nunca vou conseguir ganhar mais. Mas não é bem assim. E eu acho que acaba por ser um pensamento que te estagna muito. E que não te deixa, lá está, ter esses sonhos e ter esses objetivos. É uma coisa interessante. Tu consegues dar consegues ver uma diferença entre alguém... Eu lembrei-me disto por agora tu estás a falar de ter o salário para receber, tipo, todos os meses. E eu, no início deste ano, eu tive algum tempo a poupar, portanto eu estava a trabalhar e tive muito tempo a poupar porque eu sabia que queria fazer este salto na minha vida e queria mudar o meu rumo. E então, a partir do momento em que eu deixei de trabalhar e deixei de ter esse income mensal, tive que gerir aquilo que estava na minha conta, que era estático, tendo em conta que eu não faço investimentos, que eu não tenho, portanto era estático. E tu tens alguma dica para a diferença entre, ok, eu vou poupar ou eu tenho que me controlar financeiramente, etc., quando eu tenho mensalmente dinheiro a entrar e quando eu tenho uma quantia poupada estática, porque por alguma razão neste caso na minha vida foi porque eu decidi mudar a minha vida profissional e portanto agora estou a investir num projeto meu e é uma coisa que toma muito tempo e que até agora não me traz retorno financeiro, mas qual quer que seja a razão, tipo, consegues... eu não sei se há uma grande diferença, porque no fim do dia vai ser sempre tu saberes quanto é que podes gastar. Ou seja, tu se estás a receber um salário e tens objetivos de poupança,
e fica aqui outra dica, que é poupar ao início do mês, quando se recebe o salário, porque a poupança Claro. é muito mais fácil ser e deve ser o que tu defines e não o que sobra ao final do mês, porque quando é Sim, esse sem pensamento dúvida. já sabemos o que é que acontece. E quando tu só tens esse bolinho, não é, para gerir estático, acabas por ter uma visão, se calhar um bocadinho mais aterrorizada sobre o dinheiro, mas que, ao mesmo tempo, parece uma porta tipo para a liberdade. Exatamente, sim. E eu acho que quando as pessoas estão muito focadas nesse tipo de mudanças na vida e que estão a fazer efetivamente por estruturar um projeto e voltar a receber, e se calhar até mais do que recebiam antes, eu acho que acabam por ter muito incentivo em tratar bem o dinheiro que têm agora, porque querem, obviamente, rentabilizá-lo ao máximo. O que acontece quando tu estás a receber o teu salário mensalmente é que, pá, à partida é mais certo, não é? E, Exato. portanto, dá-te mais aso a fazer um bocado de porcaria, porque Exato. para o mês que vem há mais. Mas Boa. racionalmente sim. é um bocadinho o mesmo. É mesmo gerires o que tens consoante o teu objetivo seguinte. Sim, era um bocado essa a conclusão que eu estava a chegar aqui com a nossa conversa, era mesmo isso, quando nós só temos um bolo, é muito mais fácil nós conseguirmos ter o foco e pensar, ok, eu não posso estar aqui Sim. a esbanjar dinheiro. Quando nós temos todos os meses é aquela coisa, ok, Sim, é se eu verdade. este mês tirar um bocadinho da minha poupança também não é grave, porque para o próximo mês, se for preciso, Sim. tiro mais. Sim. E portanto acaba por acontecer. Olha, gostava de abordar aqui 3 medos, que eu acho que são assim 3 tópicos que muita gente pensa quando pensa em dinheiro e em medo de coisas relacionadas com dinheiro. E pronto, e gostava que discutíssemos um bocadinho sobre isto. Ok. e que Vamos a isso. é isso. Então, olha, o medo de comprar uma casa ou um carro, portanto, no fundo, fazer um investimento grande por saber que é muito dinheiro que vamos estar a gastar ou que vamos estar a pagar durante muito tempo. Como é que nós conseguimos gerir isto? Ou como é que nós sabemos se é a altura certa ou não? Olha, eu acho que é um medo muito válido e o medo é muito uma reação humana para a responsabilidade. E se nós não tivéssemos medo, acabávamos por também não ter muita consciência e fazer, se calhar, decisões um bocado, não diria menos certas, mas menos conectadas com o nosso poder económico. Ok. Ok? Eu acho que o momento certo, além de não existir, é muito difícil de avaliar porque, e muito honestamente falando, e mais uma vez, financeiramente ou puramente na ótica financeira, o que eu vou dizer não está correto, mas comprar uma casa pode ser um ato muito emocional. E, portanto, há que ter a capacidade de perceber que há pessoas que vão comprar uma casa e não vão ter conta poupança nenhuma, e se calhar um consultor financeiro vai lhe dizer que é um erro porque devia ter um fundo de emergência, que é ou um fundo de liberdade, como algumas pessoas também gostam de chamar, que é um termo que agora se usa muito. Basicamente é uma conta poupança que tu deves ter e que deve ser entre 3, 6, 12 meses, depende se tens um contrato numa empresa ou se estás a recibos verdes, depende da estabilidade que tem a tua vida, se tens filhos, se não tens. Mas é uma conta poupança que as pessoas devem ter, devem alcançar um valor e poder sobreviver esse tempo com esse valor caso alguma coisa corra mal. Por outro lado, tens pessoas que se calhar juntaram à conta para comprar uma casa e que precisam desse espaço para a sua sanidade mental. E, ok, financeiramente falando, não está muito correto, mas e para a pessoa em si? Não há de ser melhor ela tomar essa decisão do ficar a bater com a cabeça nas paredes mais 6 meses para ter o seu fundo de emergência para depois comprar a casa? Pá, nada é taxativamente A ou B. E eu acho que nós temos mesmo que ter esta capacidade de perceber que as finanças pessoais também, apesar de matematicamente poder haver contas mais corretas que outras,
isso não é assim tão linear e não é assim tão... não é igual para toda a gente. Portanto, mesmo que eu esteja aqui a dar dicas, se calhar o fundo de emergência é uma coisa que eu aconselho a toda a gente, claro que sim, mas as dicas vão sempre depender da personalidade da pessoa e daquilo que ela está a precisar no momento. Porque o dinheiro, lá está, deve ser a ferramenta, e se tu te focas só naquilo que queres ter, nunca vais alcançar aquilo que queres ser. E se calhar o ser uma pessoa saudável e com uma cabeça a funcionar melhor é mais válido do que ter a conta cheia de dinheiro e não fazer nada com ele. Claro. Mas no fundo é normal, não é? Ter este medo e toda a gente... Sim, é uma grande responsabilidade, atenção. E acaba por ser sempre, principalmente no que toca a créditos à habitação, não é? Acaba por ser sempre uma compra um bocadinho injusta até, porque a casa vale X e tu vais estar a pagar X mais os juros todos durante 30 ou 40 anos. E, portanto, também é difícil lidar com isto, não é? É pensar, fogo, então mas isto vale mesmo o que eu vou pagar ao banco? Não é fácil de decidir, não é? A pessoa, claro que quer casa, e eu por mim falo, claro que quer casa, mas quero uma coisa que caiba no meu orçamento, no sentido em que eu quero ver o fim à coisa, e eu acho que isto é muito importante. Eu não quero estar 40 anos a pagar uma casa. Sim. Portanto, eu quero comprar uma casa, o mercado é lixado, não é? Neste momento está um caos e se calhar o que eu quero não é o que eu vou conseguir, mas quero uma coisa que eu consiga ver, ok, daqui a 20 anos, daqui a 15 anos eu quero ter a casa paga, sim, sem dúvida. E o medo que existe de perder a liberdade ou a independência por não ter dinheiro suficiente, ou seja, há muita gente que se calhar tem relações em que só uma pessoa é que trabalha e vivem juntos e então a pessoa já não se sente bem na relação, mas não tem liberdade, não tem independência financeira para sair da relação. Sim. O mesmo pode acontecer com um jovem adulto que queira sair de casa, que se calhar não tem a melhor relação com a família. Ou, mais uma vez, como é que nós lidamos com isto? Olha, eu acho que esse medo é daqueles que devemos mesmo agarrá-lo de frente. Porquê? E eu acho que este assunto casa muito com o tema também muito falado do feminismo. Porque, apesar de tudo, quem tem os menores rendimentos, na maior parte das vezes, são as mulheres. E se nós estivermos a falar taxativamente de mulheres, esse é um assunto que deve ser mesmo trazido para cima da mesa e que cada uma de nós tem que ter consciência que não pode estar numa relação por causa do dinheiro. Ou seja... Nós temos de ter amor próprio para nos conseguirmos sustentar sozinhas. E não temos que nos sujeitar a rapaz ou rapariga nenhuma quando estamos a ser vítimas de algum tipo de violência, seja física, seja psicológica. Portanto, eu acho que esse é um medo que é muito diferente do vou sair de casa. E é um assunto muito mais sensível e que deve ser incutido desde cedo, mas que lá está, como nós não falamos do assunto... a sociedade ainda acha que é normal as mulheres ganharem menos, não é? E ser o homem a trazer mais dinheiro para casa e tudo mais. Felizmente, há alguns exemplos em que isso não se verifica. Não é felizmente Sim, de toma lá. Sim, não é de toma lá, mas as coisas acabam por acontecer também de maneira diferente hoje em dia. E a verdade é que, se calhar às vezes eles têm empregos menos estáveis do que nós. Portanto, esse é um medo muito diferente. O medo de sair de casa e de dar asas à independência, vai. Vai, sim. Vai com consciência. Não façam escolhas das quais as quais não possam suportar, não é? Porque ninguém quer depois andar a pedir dinheiro aos pais. Mas vão, é giro. Sim, também é aquela coisa, eu acho que quando alguém quer sair de casa, quando toma essa decisão, já quer mesmo, não é? Portanto, mesmo que seja difícil, e acho que não há ninguém que saia de casa e que sinta tipo, foi incrível, fui ótima a fazer isto tudo. As prioridades vão mudar, e eu acho que isso é giro também, porque lá está, a dada altura,
se calhar saímos muito à noite com os amigos e jantamos muito fora porque ninguém quer ir jantar com os amigos e com os pais ao mesmo tempo, não é? Quando tens a tua casa, se calhar deixas de poder e de querer fazer essas coisas e trazes os amigos para casa e acaba por ser muito mais barato. Portanto, é uma troca justa. Exato. Olha, e o medo de não ter dinheiro suficiente para a reforma? Acho que isso é uma coisa que é raramente falada e não sei, eu pelo menos acho que das outras coisas todas nós falámos até aqui, já falei com os meus amigos e algumas vezes com a minha família. A reforma está muito longe, não é? A reforma é aquela coisa que não se fala e eu às vezes penso nisto e fico logo assustada. Sim. Fico mesmo. Olha, eu acho que é motivo para isso e ainda te digo mais. Há pouco tempo li um artigo que era precisamente sobre o impacto do aumento da esperança média de vida nas finanças pessoais. Porque se calhar nós não estamos propriamente a pensar nisto, mas a esperança média de vida, e não faço ideia de números concretos, mas tem vindo a aumentar nas últimas décadas. E se tu já tens um sistema de segurança social que é super frágil, que nós na nossa idade já não sabemos se vamos ter reforma, e se ainda adicionares que se calhar daqui a 20 anos a esperança média de vida ainda é mais 2 ou 3 anos, a multiplicar pelas pessoas todas do país, se calhar não vai mesmo haver reforma, não é? Eu acho que é uma coisa que ninguém sabe, não é? Tipo, o que é que vai ser de nós e o que é que vai ser da nossa reforma, mas acho que é um medo também daqueles que é sério demais para a pessoa não olhar. É um bocadinho como o medo de estar presa a uma relação por não ter dinheiro. Acho que é daqueles que vale a pena pensar nele, vale a pena ter um plano. Há algumas coisas que se podem fazer relativamente a isso, porque mesmo que tu estejas a descontar para a segurança social, tens duas formas, não é? Ou és trabalhador dependente, portanto a trabalhar numa empresa e acabas por descontar até menos do que recebes se fores trabalhador independente, mas depois o trabalhador independente tem muito mais irregularidade no seu salário e portanto o bolo que junta se calhar ao final da sua vida pode ser menor ou não, atenção. Mas tens outras vias de continuar a assegurar a tua reforma. Um é a poupança básica, mas também temos de ter aqui em conta um conceito que é um bocadinho técnico, mas que eu acho que dá para perceber, que é a moeda desvaloriza, não é? Nós no tempo dos nossos avós eles diziam que compravam um cacho de bananas com 1 cêntimo. Exato. Tu agora com 1 cêntimo não compras nada, não é? Pronto, na altura não eram cêntimos, mas vocês perceberam a ideia. E temos de ter isso em conta, porque de facto a 40 ou a 50 anos isso tem um peso mesmo grande e aquilo que tu compras hoje, daqui a 40 ou 50 anos não vais comprar com o mesmo dinheiro. E portanto, o que é importante fazer aí? É ir valorizando o dinheiro. Portanto, se tiveres alguma conta a prazo que vá dando algum retorno, se bem que em contas a prazo em Portugal neste momento é péssimo, mas pronto, mas é um investimento e pode ser para pessoas que se calhar não estão tão preparadas para arriscar em investimentos mais sérios, é uma das soluções, mas depois também tens outros produtos, tipo os planos de poupança-reforma que podes fazer até com montantes bastante simples, tipo 25, 50 euros por mês, e que se tu fores ver isso tudo no final da tua vida vai fazer muita diferença. E por acaso eu acho que isso é um conselho que eu gostava muito que me tivessem dado, que é, quando começares a trabalhar, faz logo um planozinho, mesmo que seja só para pôr 25 euros por mês, vale mesmo a pena. Faz a diferença. Sim, eu há algum tempo fiz um post no meu Instagram, que agora já não está disponível porque foi na minha era antiga, quando eu ainda era Sobra X, que era precisamente as contas de se eu tivesse poupado algum dinheiro durante todos os meses em que fui demasiado consumista, quanto é que eu tinha agora, e eram cerca de 30 mil euros. Portanto é triste, não é? Tipo, é isto, falta-nos fazer contas, falta-nos alguém que nos ajude a fazer contas, sim, e que nós percebamos mesmo que, isto pode mesmo fazer diferença. Claro que não é 30 mil euros até ao final da vida, vai ser muito mais se uma pessoa não poupar consistentemente, pode estar a perder muito mais dinheiro, mas lá está, nós não falamos disto e ninguém nos ensina e é muito complicado, porque tu começas a ganhar o teu salário e a última coisa com que te preocupas é a reforma. Claro. Yeah. Até porque pensas que é uma coisa que ainda está lá muito longe. Só que nós devemos olhar para esse horizonte temporal como uma vantagem, que é a vantagem que tu tens de
Se tu fores investindo esse dinheiro, mesmo que a rentabilidade seja muito pouca, mesmo que aquilo que o banco ou as ações ou o que quer que seja te está a dar for pouco, é sempre melhor do que, primeiro, não poupares nada e, segundo, estar parado debaixo do colchão. Boa. E agora, depois de tudo o que nós falámos, e tu agora também já estavas um bocado a tocar deste assunto, o que é que se podia fazer na sociedade para as pessoas começarem, para melhorar a educação em relação ao dinheiro e para as pessoas começarem a falar sobre isto? Sim. No mundo utópico, como é que tu imaginavas? Opa, se calhar não é assim tão utópico, não, devia ser a realidade. Sim, quero acreditar que não seja. E eu acho que já temos alguns, ou pelo menos um projeto em Portugal que já vai tocando muito nessa sensibilização e que é a escola. Não é? Claro. É o nosso maior sistema de educação e eu digo isto muitas vezes, tu sais da faculdade, começas a trabalhar, no ano a seguir tens que entregar o IRS e, além de ser uma coisa obrigatória, nunca ninguém te explicou como é que aquilo se faz. Não faz sentido, não é? Como é que um Estado te obriga a entregar uma documentação que tu não sabes preencher? Em que mundo é que isto faz sentido? Não faz, portanto... Se querem que as pessoas... se calhar não querem, não é? Porque depois a pessoa erra e paga multas e é bom para o Estado. Mas obviamente que ninguém tem esta intenção, acredito eu. Acho mesmo que a mudança começa pela escola. Eu sei que já há alguns... vou referir nomes. O Doutor Finanças, por exemplo, acho que eles têm tipo um livro... dedicado a crianças. Sim. Tens a Bárbara Barroso que faz um roadshow financeiro pelas escolas secundárias do país. Só que isto tem que deixar de ser um momento ao ano e ser uma coisa consistente. Sim. É mesmo importante porque eu acho que há vários setores que nós vamos viver na nossa vida adulta e que ninguém nos dá nem sequer um lamiré, nada. Sim. Nós não fazemos ideia. E tu estavas a falar disto de entregar o IRS e por acaso eu tenho uma história engraçada que foi a primeira vez que eu tive que entregar o IRS. Eu estava tão frustrada e eu tive ajuda da contabilista da empresa onde eu trabalhava. Portanto, ela estava lá do lado e ela queria-me fazer tudo. E eu disse, não, eu quero aprender porque não sei se da próxima vez vai estar aqui. E pronto, eu estava tão frustrada com aquilo e com como assim, não faço a mínima ideia como é que isto se faz, ninguém me ensinou, estava mesmo genuinamente irritada que eu pensei, vou fazer um vídeo a explicar como é que isto se faz, vou publicar nas minhas redes, vou pôr, porque as pessoas têm que saber, porque eu imaginava, os meus primos mais novos daqui a uns anos vão ter que fazer o IRS, não sabem. Sim. Olha, eu quando, a primeira vez que entreguei o IRS também foi assim um bocado, e imagina, eu tirei gestão, não é? Portanto, eu supostamente vinha melhor preparada para isso. Zero, esquece, zero preparada. A primeira vez que entreguei o IRS foi com uma colega da empresa onde eu trabalhava, que ela já tinha entregue algumas vezes, e portanto explicou-me, olha, estes valores é aqui, a saúde é aqui, não sei o quê. Isto ainda era no tempo que se preenchia à mão, portanto eu já sou um bocadinho velha. Ainda não estava tipo tudo tão automatizado, não é? Ainda não estava tudo tão categorizado. Sim, agora supostamente está simplificado, não é? Mas na altura foi assim. Ela disse-me, olha, neste quadrado é isto, neste quadrado é aquilo. E tu pensas, pronto, ok, olha. Se ela estivesse a dizer mal, tu nunca sabias na vida. E depois é outra questão aqui que também é muito importante, que é, já que estamos a falar de finanças e de poupar isto tudo, é muitas vezes eu vejo pessoas a gastarem dinheiro com contabilistas e às vezes para fazerem coisas que se elas fossem ensinadas e se fosse... que são simples, não é? Como, por exemplo, fazer IRS. Há muita gente que tem contabilistas só para fazerem o IRS. Sim, e não me cabe na cabeça isto acontecer. Há IRS e IRS, atenção. Uma coisa é, se calhar, o nosso IRS, que trabalhamos numa empresa o ano inteiro e é muito fácil de preencher. Mas se tu juntares aí heranças, investimentos, vendas de casas, a verdade é que a coisa complica. E, portanto, faz sentido haver contabilistas a fazer IRS. O que não faz sentido é tu não saberes de todo se quer interpretar o que lá está. Mas aí acho mesmo que não é por haver os contabilistas que o assunto encerra. Sim, sem dúvida. Ou seja, ainda bem que disseste isso porque era uma coisa que eu também não tinha noção. Sim. Portanto, é ótimo teres dito. Assim, o IRS, o código de IRS é um calhamaço. Portanto, se tu tiveres, basta isto, né? Num ano vendeste uma casa, tiveste uma herança de um avô,
e saíste de um emprego e foste para outro e agora estás a recibos verdes e antes estavas a trabalhar numa empresa por conta de outrem. O teu IRS é um caos. É tipo, são imensas coisas para processar. Portanto, há complexidade aí. Mas lá está. Isto, se é um imposto sobre as pessoas singulares, então as pessoas singulares têm que perceber o que é que está a acontecer e o que é que está a ser taxado e porque é que está a ser taxado. Sim. Acho que isso é o mais importante a levar daqui desta última conclusão. Sim. Agora, queria partilhar contigo, voltando... Há bocado nós estávamos a falar sobre aquele assunto do dinheiro sujo. Lembras-te? Eu disse, já falamos mais disso lá à frente. Sim. Eu vi um artigo super interessante no Público que falava sobre a percepção que a maior parte das pessoas têm do dinheiro em demasia, lá está a ser dinheiro sujo. E, para contextualizar, eu vou mesmo citar, portanto, abre aspas, a ideia de que as coisas verdadeiramente boas não devem ser pagas, que o dinheiro que nós desejamos é, no fundo, sujo. É por isso que muitas pessoas que fazem aquilo de que gostam têm tanta dificuldade em cobrar o valor justo pelo seu trabalho. A verdade é que o dinheiro não é nem bom nem mau, tudo depende do uso que lhe dermos. E a grande injustiça não é ter um concorrente de um reality show a ganhar imenso dinheiro por fazer uma estupidez qualquer. O que é grave é ter pessoas que merecem tanto e recebem tão pouco. Epá, temos outro episódio de podcast só sobre essa situação. Porque há tanto por onde explorar aí. Ok. Vamos começar pelo início. Relembra-me só a primeira frase. A ideia de que as coisas verdadeiramente boas, as boas não devem ser pagas. são... Pronto. Eu acho que isso está muito relacionado com aquela ideia de que... e atenção, é uma ideia que eu acho válida, mas que também compreendo que não seja válida para toda a gente. Que é as relações, as pessoas, não é? A tua família é que importa. Eu acho isso espetacular. E acho mesmo que as pessoas são o que importam. Mas a pessoa também tem que ter o direito de se sentir em êxtase e mega feliz porque quer comprar um Lamborghini. Claro. E isto volta um bocadinho também àquilo que falámos anteriormente, que é, tu não tens a capacidade de pôr nos pés dos outros. E, portanto, tu julgas o outro à tua imagem e aos teus objetivos e aos teus valores. Realidade. Sim. E se a outra pessoa não quiser saber de família, não quiser casar, não quiser ter filhos e quiser um Lamborghini, não está no seu direito? Portanto, vamos parar com isto. Ainda que, como humanidade, e acho que fazemos muito bem em dar atenção uns aos outros e perceber que, de facto, há coisas que o dinheiro não compra e que, lá está, essas coisas boas não têm preço, há pessoas que podem ver a vida de maneira diferente e nós temos que respeitar isso. Depois, mais à frente, acho que quase no fim, desculpa, repete, não consigo lembrar-me. Pronto, depois eu falava de que o dinheiro que nós todos desejamos é, no fundo, sujo. E por isso é que muitas pessoas têm dificuldade em cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Portanto, as pessoas, imagino que aqui estamos a falar das pessoas que fazem o que gostam, não é? E depois, no final, falávamos então do reality show, de um concorrente de reality show ganhar imenso dinheiro por uma estupidez qualquer e que... acho que relativamente a essa questão de querermos dinheiro sujo, isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque tu olhas para o outro e vês que ele tem muito dinheiro e só pode ser corrupto. Portanto, o teu desejo de ter muito dinheiro não pode ser visto por ti próprio com bons olhos, não é? Isto resolve-se como? Calçando o sapatinho do outro, tendo empatia e percebendo que, olha, ele se calhar foi super bem sucedido e eu também quero ser bem sucedido e não tem mal nenhum. E nós temos muita dificuldade em assumir que queremos, em assumir que temos objetivos, que somos ambiciosos. E ambição não é ganância, são coisas diferentes. No entanto, se olhares para o dinheiro por si só, não é? Tipo, se é isso que tu queres, epá, é muito questionável. E muito depois questionável. há aqui uma dualidade que eu por acaso sempre me deparei e sempre achei que era uma coisa que me fazia confusão, que é, nós temos a percepção de que só somos bem-sucedidos quando temos muito dinheiro. Mas quando vemos alguém com muito dinheiro ou quando chegamos a esse patamar da vida que temos muito dinheiro,
Só temos julgamos dinheiro. sempre e só temos dinheiro e as pessoas não são felizes. As pessoas que têm dinheiro não são felizes, vivem para o dinheiro, é dinheiro sujo. Portanto, é esta ideia de que a vida de uma pessoa que tem muito dinheiro não funciona. Mas toda a gente quer ter muito dinheiro. Portanto, esta ideia aqui é uma coisa que não me cabe na cabeça. Sim. Eu acho que sem dúvida, e eu acredito muito nisto, que o teu trabalho e a tua capacidade de trabalho te vão gerar resultados, sejam financeiros, sejam de outro tipo. Se tu me dizes que és mega feliz a fazer aquilo que fazes e se a consequência disso é tu passares 15 horas no teu trabalho, lá está, respeitemos. Provavelmente vais ser rica, vais, porque trabalhaste imenso. Não tens mais nada e a dada altura da vida vais perceber, ei, só tenho dinheiro, não tenho mais nada, faz-me falta às pessoas. Ok, então aí se calhar podemos aprender coisas com essas pessoas e pensar, se calhar o dinheiro não é assim tão importante. Mas como dizias também no início, o dinheiro não é bom nem mau por si só. Portanto, Exato. aquilo que tu fizeres com o teu dinheiro vai definir muito mais da tua felicidade do que ter ou não ter o dinheiro. Por outro lado, temos muita dificuldade em valorizar o trabalho do outro. Se tu és rico, és corrupto, e se és corrupto, obviamente o teu trabalho não vale nada. E isto, se calhar a psicologia pode explicar muito melhor do que eu, mas nós estamos tremendamente mal habituados no que toca a valorização de o que quer que seja. Porque tu chegas a lojas e tens roupas a 1€. Tu chegas a outras lojas e tens telemóveis a 50€. E tu, se pensares bem, na origem de todos esses processos, tu vais perceber que é impossível aquilo custar aquilo e ser um valor justo. E isto é uma coisa que eu, debati-me mesmo e acho que foi assim o grande ponto de viragem da minha consciência sobre o dinheiro, que é valorizar o trabalho do outro. Caraças, as pessoas estão do outro lado do mundo a ter uma vida da porcaria, a ganhar $2 por dia, a fazer a roupinha que tu compras a 1€. Isto dá para pagar a quem? Não dá, não é? Por isso é que as pessoas recebem $2 por dia. Isto pode ser muito cruel de ouvir, e principalmente porque nós neste momento temos acesso a tanta coisa que é muito difícil tu manteres-te íntegro no sentido em que queres tanto valorizar o trabalho do outro que não compras coisas baratas. Isto é impossível, não é? Tipo, tu tens tudo e mais alguma coisa por todo o lado e vai ser sempre muito difícil tu questionares todos os processos e saberes efetivamente se aquelas pessoas que trabalharam para isso estão a ser bem ou mal pagas. Mas este pequeno exemplo da roupa, que foi sempre um assunto que me tocou muito mais, abriu-me completamente os olhos. Aquelas pessoas, aquilo não pode custar 1€, se veio do outro lado do mundo, andou de avião, tem um embalamento e ainda houve uma pessoa que teve 5 horas do seu dia a fazer aquela peça de roupa. E quando tu olhas para o ser humano como alguém igual a ti, e que se tu reclamas com o teu chefe porque achas que estás a ganhar pouco, pensa em quem ganha ainda menos. Pensa em quem está a fazer as coisinhas em condições deploráveis e que, infelizmente, esta sociedade consumista continua a alimentar. Sim, sim, sim. E com isto também há o argumento de, então, mas se não fôssemos nós, eles nem sequer tinham emprego. Malta. Sim. Malta, com muita calma com este argumento. Acho que o caminho certo é olhar para as marcas e dizer-lhes, olhem, se calhar têm que mudar aí qualquer coisa, porque senão eu não vou voltar a comprar. E este é um assunto que me toca muito particularmente. Sim. Mas é isso, as coisas aparecem muito rapidamente, estão ao nosso dispor 24 horas por dia. Sim, e portanto é impossível tu valorizares o trabalho do outro, porque sim, tu nunca o vês. Hoje em dia, então, com as tecnologias, com as redes sociais, com tudo o que existe, exatamente, é impossível tu não seres influenciado para fazer o que quer que seja. Portanto, cabe-te a ti ter o discernimento de fazer dar um passo atrás, sim, e perceber, ok, refletir, quero mesmo fazer isto, não quero. Última pergunta. Qual é que é para ti o campo que tu tens mais dificuldade em controlar-te financeiramente?
Neste momento da minha vida, comida online. Pois já tinhas falado sobre isso. Pá, Ok. sim, confesso que sim. Estou numa fase em que também estou a desenvolver o meu projeto enquanto trabalho a full time numa empresa e às vezes sabe mesmo bem, tipo, não ter que me preocupar com isso. Mas sim, mas é relativamente recente, né? Porque já, como já disse, a aplicação agora já lá para meter a morada de casa. Mas acho que, assim, na minha história toda, os meus grandes pontos de fraqueza foi sempre a roupa. Eu sempre, felizmente já não, mas enquanto tive as minhas finanças muito descontroladas, o meu problema era consumismo de roupa, acessórios e bugigangas, tudo o que envolve o universo feminino. Bem, Catarina, obrigada. Obrigada eu. Espero que tenhas gostado, Gostei assim, muito. a primeira experiência. Gostei muito. Olha, e deixa-me dizer-te que gosto imenso do nome do teu podcast. Obrigada, que bom. Acho Fico mesmo que contente. transmite muito uma ideia de não sabemos tudo e essa humildade eu acho que é uma coisa que também, além da empatia que temos de ter pelo outro, acho que a humildade também é uma coisa muito importante. Que bom, fico mesmo contente, porque é mesmo isso que eu quero, portanto... Olha, muito obrigada pelo convite, gostei mesmo muito. De nada, obrigada eu por ter estado aqui. Obrigada. Beijinhos e até à próxima quarta-feira.